Olá, boa noite. Estamos aqui para a leitura, a continuação da leitura do livro Assimetria Oculta do Amor, capítulo 6, o título Sofrimento Intencional e Sofrimento por Obra do Destino. E quem vai ler para nós hoje é Dilma. Pergunta: frequento os alcoólicos anônimos e sinto-me profundamente tocado pela atmosfera de franqueza e confiança nas reuniões. Todos os membros sofreram muito. Minha pergunta é: essa emoção pode ocorrer no sentido saudável, alegre e feliz, ou exige alguma espécie de sofrimento para que se estabeleça um clima de fraternidade e união? Helling. Sua pergunta parece conter a resposta. Portanto, presumo que me consulta a respeito de algo que já conhece. Creio que esse tipo de comunidade não é possível sem um pouco de sofrimento e culpa. Culpa e sofrimento são forças poderosas que estreitam os vínculos de uma comunidade. Pergunta: mas não haverá tentação de cultivar o sofrimento para preservar o sentimento de comunidade? Helling. É claro, mas o sofrimento intencional não cria comunidade. Só o sofrimento por obra do destino pode garantir força e sabedoria aos que o experimentam. A dor, autoinduzida ou neurótica, não faz nenhum bem. Isso é parte importante do programa dos AA. A não intencionalidade. Ninguém ali procura mudar os outros. Trabalhar com fatos, não com opiniões. Pergunta: fiz a constelação de minha família de origem em um de seus seminários há cerca de 4 anos, mas agora observe que você trabalha com o que está no fundo. Sucedeu algo de errado com a família de minha mãe. Ela ficou órfã muito cedo e passou a viver com uma tia materna excessivamente severa. Helling. Evite toda descrição desrespeitosa, toda atribuição de qualidades negativas como a palavra severa que você acaba de proferir. As descrições de caráter são irrelevantes. Esse nível de informação é perturbador e traz confusão. Quando emitimos tais descrições, os fatos concretos da vida das pessoas retomam sua importância. Uma das influências negativas da psicanálise em nossa cultura é a tendência a dar mais importância à interpretação dos fatos do que aos próprios fatos. Isso é absurdo. Vou dar-lhe um exemplo do que quero dizer. A morte do pai foi esquecida. Num curso para terapeutas, pedi aos participantes que relatassem os eventos mais importantes de sua infância. Um homem contou que o avô pousara a mão em sua cabeça. Isso fora muitíssimo importante para ele. Depois falou em surras, tombos e por aí além, acrescentando que quando tinha 5 anos seu pai falecera. Perguntei ao grupo qual fora o acontecimento mais importante. Mencionaram todos eles, exceto a morte do pai. Eis a distorção da psicanálise. Sua mãe foi viver com a tia, estava preparada para cuidar dela. Ponto final. Isso encurta grandemente o processo todo. Nas constelações, a descrição de caráter não faz nenhuma diferença. O que nos ajuda são os fatos simples e as reações dos participantes na própria constelação. Portanto, você pode esfriar a cabeça, está bem? Pergunta: sinto-me atraída pelo marido da irmã da minha mãe, embora raramente o veja. Sei apenas que ele nos ajudou muito no campo de refugiados. Afora isso, e talvez eu não devesse dizê-lo, era completamente maluco. Helling para o grupo. Percebem o efeito dessas palavras? Finalizando seu relato com a frase, era completamente maluco. Ela reduziu suas possibilidades de solução. A solução está sempre ligada à honra e ao respeito. Ela disse algo que merece cumprimentos. Ajudou-nos muito no campo de refugiados, mas arrematou a sentença com o dito que negou sua estima. Revestir coisas boas com coisas negativas é maluquice, e fazer maluquice distorce a realidade. Algo mais? Pergunta, pelo contrário.
As interpretações só funcionam quando tocam o amor do cliente. Pergunta: parece-me que o que você faz é reinterpretar ou rearticular de maneira positiva. Isso é consciente? Helling: a interpretação só é eficaz quando adequada, quando toca o coração do cliente. Eis o princípio terapêutico aplicável aqui. As intervenções só são eficazes quando tocam o amor do cliente, ativam-no, afirmam-no, e as reações do cliente constituem o critério que utilizamos para determinar a adequação da interpretação. Se não formos cuidadosos, rearticular positivamente uma situação deteriorada pode ser uma intervenção caprichosa, que banaliza a seriedade da situação e não funciona. O tipo de intervenção e rearticulação que funciona surge da visão do que é. Com essa interpretação, ofereça à consciência do cliente o que vi. Interpretações e rearticulações eficazes repousam na verdade. Há muita discussão em torno da palavra verdade. Os construtivistas não gostam de empregá-la, mas eu encontrei uma definição que me satisfaz. A verdade é o que fomenta e melhora a vida. Se vocês prestarem atenção, perceberão imediatamente se uma frase é verdadeira nesse sentido. Seu corpo responderá com vivacidade se for verdadeira, com contração, enrijecimento e desfalecimento se não for. Quando a interpretação é verdadeira, as pessoas pressentem-na de imediato. Tem uma sensação de alívio físico, uma noção nítida de que está tudo bem. É difícil definir a verdade, mas é fácil senti-la. Não preciso definir o que a vida requer de mim. Se estou desperto, sinto-a. Em geral, definimos conceitos e objetivos de acordo com o que não queremos e o que não se conforma aos imperativos da existência. Quando os terapeutas interpretam eventos e pessoas, tentam assumir o controle das vidas dos clientes, agindo como se fosse possível. É muita pretensão. Descrever o que eu vejo não é o mesmo que interpretá-lo. Quando vejo que um evento tem real importância, sigo até onde ele possa me levar. Sou conduzido, não controlo. Essa é uma atitude humilde que também protege o terapeuta do orgulho. Evitar o orgulho e a superinterpretação. Pergunta: há cerca de um ano, meu irmão recebeu um diagnóstico de epilepsia e há vários anos minha irmã contraiu um câncer. Gostaria de colocar minha família de origem porque pretendo descobrir o que está errado ali e restabelecer a ordem. Helling: essa linha de pensamento é bastante sedutora. Parece-me que sua tentativa de explicar sistematicamente esses fatos está indo longe demais e que sua convicção implícita de poder restabelecer a ordem não passa de orgulho. Sempre que as pessoas perguntam o que fiz de errado para contrair câncer ou qual é a dinâmica psicológica por trás da insanidade da minha família, para então restabelecer a ordem, estão sendo excessivamente presunçosas. Quando acalentam a crença de que, se compreender o bastante, serão capazes de restabelecer a ordem, agem como se pudessem controlar suas doenças ou o destino da família corrigindo seu comportamento. Evitam confrontar o fato de que algumas coisas que nos acontecem estão fora do nosso controle. Quando nos vemos às voltas com coisas desse tipo, temos de nos curvar ao destino. Tentar tomar as rédeas do destino gera efeitos negativos na alma, por causa de sua extremada presunção. Uma terapeuta sistêmica procurou-me recentemente. Contraíra grave infecção dos dedos do pé e o mal estava alcançando seu joelho. Desejava fazer terapia para curar-se. Aconselhei-a a procurar um médico. Existe uma coisa chamada doença. Não se pode associar tudo à dinâmica familiar. Quem o faz enlouquece. Temos de ver a pessoa concreta. Ela estará evitando seu destino e sua doença ou encarando-os e tentando viver com eles da melhor maneira possível.
Certa vez, um participante pediu para colocar uma constelação a fim de descobrir qual sistema falso de crenças sua irmã, gravemente enferma, nutria. Eu lhe disse: a morte não se impressiona com sistemas de crenças. As pessoas são muito tentadas a negar a realidade da sua condição mortal. Pergunta: minha irmã contou-me que meu pai, antes de desposar minha mãe, tiveram a noiva. Ele ficou num campo de prisioneiros russos durante anos, após a guerra, e ninguém sabia se iria voltar ou mesmo se estava vivo. Sua noiva guardou algum tempo e depois casou-se com outro. Meu pai morreu há 1 ano e meio de ataque cardíaco, embora fosse saudável, não fumasse nem bebesse e praticasse esportes regularmente. Deve haver alguma ligação entre a rejeição da noiva e sua morte súbita. Helling. Aí está um bom exemplo do que vimos discutindo. É comum a tendência a procurar conexões psicológicas entre as coisas para criar o sentido de ordem e controle, como estamos fazendo agora. No entanto, quanto mais conexões descobrimos, mais malucos ficamos. Se você descobrir todas as conexões, estará completamente louco. A melhor psicoterapia limita as conexões que o cliente descobre e as reduz ao mínimo. Pergunta: continua a me perguntar o que tudo isso tem a ver comigo. Hellig: o que descreveu não tem ligação alguma com você. Seu pai morreu de ataque cardíaco, isso acontece todos os dias. Tudo mais é sem sentido. O que houve afinal? A noiva pensou que ele estava morto e encontrou outro homem. Isso faz sentido e é fácil de entender. Aqueles eram tempos muito difíceis, mas a vida tem que continuar. É assim que deve ser. Você poderá encontrar uma solução corriqueira também. As pessoas costumam buscar desculpas para sua falta de ação e infelicidade, mas é igualmente possível ir em frente e fazer o que parece melhor. Pergunta: certo, mas ainda acho que minha dificuldade em acreditar nas mulheres tem algo a ver com o fato de meu pai ter sido abandonado pela noiva. Gostaria muito de compreender isso. Helling: o caminho direto é o melhor. Trate diretamente com a mulher. Se houver amor, você encontrará um modo de confiar nela. Quando você pensa em todas as coisas que poderiam estar interferindo e teriam algo que ver com o seu pai, está olhando para seus problemas e deixando de ver a mulher. Eis o seu problema. Se não vir a mulher, ela irá abandoná-lo. E com toda a razão. Pergunta: agora está tudo claro. Evitar a superdramatização. Pergunta: não me agrada que o senhor interrompa frequentemente as pessoas antes que termine de contar o que lhes aconteceu. É como se o senhor não respeitasse o passado delas. Hellig: as lembranças são mutáveis e por isso suspeitas. Quando a pessoa evoca alguma coisa, não quer dizer que a memória esteja acompanhando a realidade. A pergunta é: que lembrança a pessoa escolheu e para quê? Muitas vezes as lembranças são selecionadas para preservar a condição de vítima ou eternizar um problema, tendência que a psicoterapia costuma reforçar. Pense em tudo que a média dos pais faz com seus filhos durante uns 20 anos. Compare isso com as lembranças que os clientes trazem para as terapias. A maioria das vezes, eles escolhem 5 ou 6 experiências realmente negativas e esquecem o resto. Quando há um trauma, o fato mais importante é geralmente esquecido, a sobrevivência da pessoa. Quase nunca se leva isso em consideração. Um cliente lembrou que sua mãe queria pular de uma sacada com ele nos braços. Lembrou-se que ela soluçava e tentava saltar, mas esqueceu-se de que voltar atrás e não o fizera. Alguém pode dizer: minha mãe quis abortar-me. O fato mais importante é que ela decidiu não abortar. É esquecido. Mas o de que fora tentada a fazê-lo é lembrado.
As lembranças são, frequentemente, uma armadura moral que ajuda a preservar determinada condição e prevenir mudanças. Aqui, porém, estamos muito mais interessados no desarmamento. A falsa curiosidade perturba o ver. Pergunta. Logo após uma comovente constelação familiar, tom de dúvida e desafio, a constelação mudou realmente alguma coisa? Minorou, por acaso, o sofrimento do cliente? Hélix, após o interrogante. Essa pergunta é uma intromissão. Você não lhe deu tempo sequer de digerir sua experiência. Para o grupo, a pergunta não passa de uma crítica disfarçada. Se o cliente lhe prestasse atenção, ela o desviaria da experiência que acaba de ter. A pergunta revela falsa curiosidade e ameaça a eficácia do trabalho. A curiosidade é destrutiva quando queremos saber mais do que o necessário para uma ação eficaz. O que ele experimentou já é suficiente para ele. Se tivesse de responder à pergunta, precisaria isolar-se de sua experiência e apelar para o mente racional, a fim de formular uma réplica, de modo que o efeito do trabalho seria interrompido. Não se pode nem mesmo inquirir sobre resultados a longo prazo sem diminuir o efeito do trabalho. E tentar saber se uma intervenção em psicoterapia foi ou não bem-sucedida desgasta sua potência. Como em que será que aconteceu de nossos últimos trabalhos? Sem dúvida, é necessário investigar cientificamente a eficácia de certas abordagens, mas isso é diferente da curiosidade durante a terapia. Estou falando da atitude interior do terapeuta. Muitas vezes os terapeutas são tentados a fazer perguntas desse tipo, quando, na verdade, o que querem é a confirmação de um bom trabalho. Essa atitude distorce as percepções e a autoimportância do terapeuta. Havendo mudança positiva, o terapeuta imagina que a provocou, quando apenas desempenhou nela um papel secundário. Se vocês conseguirem visualizar a situação terapêutica como parte de um movimento maior, no qual encontram alguém, dão-lhe alguma coisa e vão embora, então todos estarão realmente livres. Importante é o encontro, não o resultado terapêutico. Isso ajuda muito no trabalho. Pergunta. Com relação ao seu trabalho, hesito entre a curiosidade e o ceticismo. Helig. Nem a curiosidade, nem o ceticismo ajudam. Há dinâmicas que funcionam e dinâmicas que não funcionam. Trabalhamos com as que funcionam. Vou lhes contar uma história sobre a curiosidade. O homem que queria saber tudo. Viveu outrora um homem muito pobre, cuja mulher falecera repentinamente, deixando-o sozinho com muitos filhos e muitas preocupações. Ele não tinha emprego e não sabia como alimentar a família. Certo dia, estando a remover seus problemas, um amigo falou-lhe de um ermitão que conhecia o segredo de transformar pedras em ouro. Quem sabe poderia ajudá-lo. O homem resolveu visitar o ermitão e, munindo-se do necessário, pôs-se a caminho. Ao encontrá-lo, perguntou-lhe: é verdade que conheces o segredo de transformar pedras em ouro? Sim, é verdade, respondeu o outro. E poderás ensinar-me esse segredo? Claro, não é difícil. Na próxima lua cheia, vai até o primeiro vale, ao norte daqui, recolhe 3 cestos do regato, e exatamente 1 hora antes de meia-noite, dispõe-nos em círculos sobre uma camada de ramos de pinheiro. Em seguida, esparrama estas 5 ervas, infelizmente esqueci-lhe o nome, e acende a fogueira. À meia-noite em ponto, as pedras se transformarão em ouro. O homem pobre ficou radiante e correu para fazer o que lhe fora ensinado. Quando descia para o vale, pensou: não pode ser. Ele, de certo, se esqueceu de dizer-me alguma coisa muito importante. Observou o pôr do sol e viu que ainda havia tempo. Voltou, pois, apressado para junto do ermitão. Não me disseste tudo.
queixou-se. Deixaste de mencionar alguma coisa importante. Sim, há mais uma coisa, concordou o ermitão. Uma coisa de fato muito importante, mas que não deseja saber. Oh, não, desejo saber tudo. Muito bem, prosseguiu o ermitão. Quando fizeres o que te ensinei, deves ter certeza de que não estás pensando em ursos polares. Perda de controle. Pergunta. Impressiona-me a leveza com que trabalhamos aqui. Percebo agora que costumo trabalhar num clima pesado e trágico. Hellig. O trágico nos envaidece. O estar à vontade e a leveza são atributos da verdade e nos levam longe. Quando alguma coisa é difícil e exige muito esforço consciente, para nada vale. Lembra um burro carregando um fardo pesado por uma estrada comprida e poeirenta. Sente-se cansado, faminto, sedento. À esquerda e à direita correm prados verdejantes e riachos de água fresca. Mas ele avança, dizendo para si mesmo: estou no meu caminho, isso é esforço. Las. Busco alguma coisa em mim mesmo, mas não sei o que é. Talvez estabilidade e confiança. Tenho a sensação de que comigo tudo é fugível. Hellig, após uma longa pausa, o que queremos segurar torna-se um peso. Las, também acho. Hellig. Aí está. Os terapeutas tendem a aceitar o fato trágico de que, muitas vezes, vem depois que a cura já ocorreu. Pensam estar dizendo algo muito especial, mas logo descobrem que o cliente já o sabia. Não raro, tomam a ideia do próprio cliente sem o perceber. O espírito se move como o vento. Algo mais, Las? Las, emocionado. Sim. Tento preservar um sentimento de gratidão que já conheço, mas que sempre me escapa. Gostaria de segurá-lo por mais tempo. Hellig, a gratidão é passageira e convém que assim seja. O que aconteceria se alimentássemos o tempo todo um sentimento de gratidão? Las, venho refletindo muito sobre a minha necessidade de manter as coisas sob controle ou deixar que elas apenas aconteçam. Vou e venho. Hellig, eis uma história sob controle. Não me esperem. Uma mulher queixou-se para mim de um horrível ritual em sua casa. Todo domingo, seu marido pulava cedo da cama, vestia as crianças e preparava o café da manhã, enquanto ela permanecia deitada. Pronto o café, marido e filho chamavam-na. O café está na mesa. Ela estava na cama ou às vezes no banho e respondia: não me esperem, comecem sem mim. Mas eles a esperavam e todo domingo o café estava frio quando ela finalmente chegava já com raiva. Todo santo domingo era a mesma coisa. Comecem sem mim, dizia a mulher. Eles a esperavam e ela ficava com raiva. Isso acontecia há muitos anos e eu ainda era um pouco ingênuo. Pensava que as pessoas queriam soluções para seus problemas, de modo que lhes sugeria um expediente simples. Pedi que dissesse aos filhos e ao marido: obrigada por me esperarem, isso me fez bem. Ela ficou com tanta raiva de mim que pelos próximos 3 dias não me dirigiu a palavra. No último dia do seminário, perguntei-lhe qual seria, na sua opinião, a melhor solução. Ela me respondeu que quando lhes gritasse: não me esperem, comecem sem mim, eles começassem. Peraí. Ela me respondeu que quando lhes gritasse: não me esperem, comecem sem mim, eles começassem. Tentei sondar o caminho nas duas situações. Se ela dissesse: obrigado por me esperarem, algo mudaria para melhor nela, nos filhos e no marido, mas ela perderia o controle. Se, porém, gritasse: comecem sem mim, e eles obedecessem, nada mudaria, mas ela continuaria no controle. Mas controle de quê? O controle perfeito sempre se transforma em controle de nada. Sandra, essa tarde tive um sentimento maravilhoso.
mas ele se foi. Helig, os sentimentos permanecem enquanto os deixam em paz. Os deixamos em paz. Se quisermos segurá-los, desaparecem. A vida é assim, avança sempre, sempre. E quando nos movemos, ela se move também. Quando paramos, ela para. Eis uma imagem para o que você experimentou, talvez seja útil. Sandra, quando o Senhor pediu que eu me imaginasse tomando as mãos de meus pais e conduzindo-os para dentro do meu coração, resisti a fazer isso com sinceridade. Queria, mas não conseguia. Helig, muitas pessoas têm medo da felicidade, medo de dar o passo decisivo para onde possam sentir a profundidade de seu amor. O amor profundo traz ao mesmo tempo alegria e dor. Estas caminham juntas, intensa e inseparavelmente. Fugimos do abismo do amor porque receamos a dor que o acompanha. A alegria que sentimos nesse tipo de amor não é exuberante, mas plena, calma e profunda. Contudo, embora profunda, muitas vezes assume leveza, a leveza do ser. Frequentemente tento ajudar um pouco, dar um empurrãozinho para que as pessoas cruzem o umbral da felicidade. Pergunta. Então é muito humano, após uma situação tensa, relaxar, contar piadas ou coisas assim. Helig, tudo se passa como numa tragédia. Depois que o rei morre, os bufões aparecem. Reis e bufões estão sempre juntos. Isso é parte da arte dramática. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, para começar, eu vou pedir a vocês que não pensem numa bola vermelha. Não pensem numa bola vermelha. O que aconteceu? Pensou na bola vermelha. Então, né, o homem, esse conto, né, que Bert fala muito através dos contos. O homem que queria saber de tudo. Então, é que nem aquele que nós lemos do homem, um homem muito rico, general de um exército, de alguma coisa, que vai atrás de uma cura de Jesus, né? E Jesus manda ele tomar banho, né? E ele imaginou que tinha que ser uma coisa bem mirabolante e ficou muito indignado, porque Jesus só mandou o recado que ele fosse tomar banho no rio. E quando ele retorna, a mulher pergunta: o que é que aconteceu? Ele: nada, eu só me curei. Mas assim, como foi muito simples, né? Então, o homem que queria saber de tudo, o sábio vai lá e dá a receita. Mas nossa mente, ela precisa estar elaborando coisas, ela precisa estar interpretando, ela precisa estar no controle e fazer muitas conexões. E esse capítulo, essa parte, fala muito sobre isso. Então, na hora que ele vai lá, ao invés de ele confiar as instruções, aí nós começamos a... Mas isso é muito simples, mas tem que ser assim, essa posição. E aí, o que é que o sábio faz? O ermitão faz? Quando fizeste o que te ensinei, deves ter a certeza que não estás pensando em urso polar. E aí dá uma tarefa quase impossível, né? Não pense em ursos polares. Por quê? Porque nós queremos compreender, ter conexão, e Bert vai trazendo isso nesse sofrimento intencional e sofrimento por obra do destino. E aqui ele fala, né, que no programa do AA existe a não intencionalidade. Ninguém ali quer mudar ninguém. E ele diz, né, ainda tem uma pergunta, né, que alguém pergunta assim, que nesse tipo de comunidade não é possível sem um pouco de sofrimento e culpa. Culpa e sofrimento são forças poderosas que estreitam os vínculos de uma comunidade. E aí, isso é Helen que fala, e aí perguntam para ele, não haverá a tentação de cultivar o sofrimento para preservar o sentimento de comunidade? Então, quando tem assim uma tragédia como enchentes, terremotos, eles fazem rodas de cura. As pessoas que estão naqueles galpões, eles estão no mesmo sentimento de perda, de sofrimento, de escassez.
E um vai contando para o outro, né, como foi a história, e aí vai havendo uma identificação de cada um, né? Então, Bert diz, é claro, mas o sofrimento intencional não cria comunidade. Ninguém foi para ali para sofrer, mas falar sobre isso traz um certo alívio, né? Mas ninguém quer mudar, nem pode, né? Às vezes, não enchente, está dependendo de outras pessoas. Então, ele fala do ninguém ali procura mudar os outros. Ninguém dá opinião, cada um vai, conta a sua história e volta para o seu lugar. Aí Bert traz uma coisa importantíssima para nós consteladores: trabalhar com fatos, não com opiniões, não com interpretações. E aqui alguém diz assim: minha mãe, sucedeu algo de errado com a família de minha mãe. Ela ficou órfã muito cedo e passou a viver com uma tia materna excessivamente rígida. E Helling diz: eu evito toda descrição desrespeitosa, toda atribuição de qualidades negativas como uma palavra severa que você acaba de proferir. As descrições de caráter são irrelevantes. Esse nível de informação é perturbador e traz confusão. Quando emitimos tais descrições, os fatos concretos da vida das pessoas retomam sua importância. Então, ele cita o caso, né? Qual foi o fato aí? A mãe, né? A mãe dessa pessoa morreu quando ela tinha 5 anos. E a tia criou. Então, só uma pessoa perdeu a mãe com 5 anos, esse é o fato. Então, se nós vamos começar, né, como ele fala lá na frente, né, que a mulher diz, né, sei que o meu tio ajudou muito no campo de refugiados. Quer dizer, ele ajudou muito no campo de refugiados, mas fora isso, ele era completamente maluco. Então, né, apaga todo o fato de que ele ajudou muito. Aí vem a interpretação. Ele é completamente maluco. E aí Bert disse, vocês percebem o efeito dessas palavras? Finalizando o seu relato com a frase, era completamente maluco, ele reduziu suas possibilidades de solução. Gente, copiem essa frase, marquem. A solução está sempre ligada à honra e ao respeito. Ela disse algo que merece cumprimentos. Ajudou-nos muito no campo de refugiados. Mas arrematou a sentença com um dito que negou sua estima. Então, ele diz, né? Revertir coisas boas com coisas negativas é maluquice. E fazer maluquices distorce a realidade. É algo mais, aí todo mundo ri, né? Diz pelo contrário. E ele fala, as interpretações só funcionam quando tocam o amor do cliente. E que a verdade a gente sente no corpo. Os conceitos de verdade de cada um, de cada interpretação, fica daqui para cima. Mas nós sabemos quando aquilo é verdade, quando a gente sente no corpo. E alguém diz assim, parece-me que o que o senhor faz é reinterpretar ou rearticular de maneira positiva. Isso é consciente? E ele diz, a interpretação só é eficaz quando adequada, quando toca o coração do cliente. Eis o princípio terapêutico aplicado aqui. As intervenções só são eficazes quando tocam o amor do cliente, ativam-no, afirmam-no. E as reações do cliente constituem o critério que utilizamos para determinar a adequação da interpretação. Se não formos cuidadosos, rearticular positivamente uma situação deteriorada pode ser
uma interpretação caprichosa que banaliza a seriedade da situação e não funciona. O tipo de intervenção e rearticulação que funciona surge da visão do que é. Aquela tia estava disponível para cuidar daquela sobrinha. Com essa interpretação, ofereça à consciência do cliente o que vive. Interpretações e rearticulações eficazes repousam na verdade. E aí, ele traz aqueles dois casos que ele conta em vários, né? Vários locais, né? De como a gente super dramatiza. Então, a pessoa sempre diz assim: minha mãe tentou me abortar, minha mãe quis me abortar. E fica nessa historinha, nessa historinha. E Bert diz assim: mas ela não te abortou, sua constelação está feita. E acaba ali. E ele diz que uma coisa interessantíssima: as lembranças são mutáveis e, por isso, suspeitas. Quando uma pessoa evoca alguma coisa, não quer dizer que a memória esteja acompanhando a realidade. E ele também anota essa pergunta aí. A pergunta é: que lembrança a pessoa escolheu e para quê? Quando eu fico com essa lembrança constante de minha mãe quis me abortar, a tia que criou minha mãe era muito severa, o que é que me faz escolher essa lembrança e para quê? Aí lembram do triângulo dramático? Para ser vítima, né? Ficar no papel sempre de Continua na vítima, né? vítima, na historinha. Então, foi essa tia que criou a minha mãe, né? E ele conta assim, né? Os pais nos criam 20 anos, né? Porque antigamente, assim, com 18 anos, a gente já estava pronta para sair de casa, né? Já era adulto. E a gente só conta as coisas, né? Que lembranças eu quero contar? Será que eu lembro daquele dia onde eu recebi um apoio da minha mãe, do meu pai, né? E ele contou aqui, né? A morte do pai foi esquecida, né? Meu avô tocou na minha cabeça, aconteceu isso, depois teve uma surra. E ele perguntou, né? Às pessoas, o que foi de importante que esse homem contou aqui? Ninguém mencionou o fato de que o pai dele morreu cedo, quando ele também tinha 5 anos. Então, nós, consteladores, precisamos ter o foco. Qual é o fato aqui? Para a gente não ser sugado pela história que o nosso cliente quer perpetuar. E eu acho importantíssimo toda essa página 228. Quando o Bert nos dá uma sacudida, quando ele diz assim: existe uma coisa chamada doença. Não se pode associar tudo à dinâmica familiar. Tem pessoas que dão uma topada. Eu quero fazer uma constelação para saber o que é que tem isso, tem a ver com o meu sistema. E Bert diz: não se pode associar tudo à dinâmica familiar. Quem o faz enlouquece. Temos de ver a pessoa concreta. Ela estará evitando seu destino e sua doença ou encarando-os e tentando viver com eles da melhor maneira possível. Certa vez, um participante pediu para colocar uma constelação a fim de descobrir qual sistema falso de crenças sua irmã, gravemente enferma, nutria. Eu lhe disse: a morte não se impressiona com o sistema de crenças. As pessoas são muito tentadas a negar a realidade de sua condição mortal. Então, muitas vezes no luto, nós queremos
Qual é a dinâmica por trás dessa morte e por causa dessa doença? Porque eu quero evitar o luto, a dor do luto, a nossa condição de mortal. Olá, jovem, bom te ver agora, né? E aqui, né, onde Hering fala, né, tem uma pergunta. Minha irmã contou-me que meu pai, antes de desposar minha mãe, tivera uma noiva. Ele ficou no campo de prisioneiros russo durante anos. Após a guerra, ninguém sabia se iria voltar ou não, se estava vivo. Sua noiva aguardou algum tempo e depois casou-se com outro. Meu pai morreu há 1 ano e meio de ataque cardíaco, embora fosse saudável. Não fumasse nem bebesse e praticasse esporte regularmente. Deve haver alguma ligação entre a rejeição da noiva e sua morte súbita. Helling. Aí está um bom exemplo do que vimos discutindo. É comum a tendência a procurar conexões psicológicas entre as coisas, para criar o sentido de ordem e controle, como estamos fazendo agora. No entanto, quanto mais conexões descobrimos, mais malucos ficamos. Se você descobrir todas as conexões, estará completamente maluco. A melhor psicoterapia limita as conexões que o cliente descobre e as reduz ao mínimo. Aí pergunta, continua a me perguntar o que tudo isso tem a ver comigo. E Helling diz, o que descreveu não tem ligação alguma com você. Seu pai morreu de ataque cardíaco. Isso acontece todos os dias. Tudo mais é sem sentido. O que houve, afinal? Qual foi o fato? A noiva pensou que ele estava morto e encontrou outro homem. Isso faz sentido e é fácil de entender. Aqueles eram tempos muito difíceis, mas a vida tem que continuar. É assim que deve ser. Você poderá encontrar uma solução corriqueira também. As pessoas costumam buscar desculpas por sua falta de ação e infelicidade, mas é igualmente possível ir em frente e fazer o que parecer melhor. E aí vem o caso, né? Que ainda quer, mas eu tenho dificuldade com as mulheres. E Bert diz o seguinte: você não está olhando para as mulheres, você está preso nessa história. E se você não vir a mulher, ela irá te abandonar. E aí vai reforçar o sistema de crenças dele, né? Eu brinco muito com meu filho que eu quero morrer saudável. E ele diz assim: eu não entendo o que é morrer saudável. Eu digo: é deitar e dormir. Aí uma pessoa morre, entre aspas, saudável, né? E aí nós queremos fazer todas as conexões, porque o nosso ego está na frente ainda, e ainda quer negar a condição da nossa mortalidade, da nossa humanidade. Tem alguma pergunta? Tem uma pessoa bem ali atrás. Boa noite, a moça do armário ali. Tem alguma pergunta, gente? Algum comentário? Como é isso para vocês? Como é escutar isso de uma... Vocês já escutaram várias vezes de uma outra forma? Tudo bem? Posso continuar? E aí vem uma questão que muita gente falava, principalmente no começo, quando o Hering veio ao Brasil. Aí, evitar a superdramatização. Pergunta: não me agrada que o Senhor interrompa frequentemente as pessoas antes que terminem de contar o que lhes aconteceu. É como se o Senhor não respeitasse o passado delas. Isso muita gente se bate com os consteladores. Quando a pessoa começar a história, a gente não, com poucas palavras, porque senão é muito fácil a gente cair no conto da sereia, né, naquela historinha, e daqui a pouco tá os dois perdidos. Um cego guiando o outro no meio de um tiroteio, né? E aí é aquela coisa que eu falei sobre as lembranças.
E a falsa curiosidade perturba o que vê. Então, muitas vezes, nós terminamos uma constelação, aí um aluno ou uma pessoa que está no grupo pergunta, né? Você faz uma constelação com um câncer, com um sintoma, e aí alguém pergunta, e agora essa pessoa vai ficar curada? Na realidade, aquela pessoa puxa a atenção para ela. Não deu o tempo da pessoa que foi constelada absorver aquilo, ficar na sensação, né? E Bert diz, essa pergunta é uma intromissão. Você não lhe deu sequer tempo de digerir sua experiência. A pergunta não passa de uma crítica disfarçada. Se o cliente lhe prestasse atenção, ela o desviaria da experiência que acaba de ter. Então, o que ele experimentou já foi suficiente. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque quando a pessoa que foi constelada vai para o intervalo, muitas pessoas chegam perto, eu também já tive isso, aí começa a querer dar sugestão, tirando o outro daquele estado que está de centramento, de força, de solução. Então, tenham muito cuidado depois de uma constelação. Quem é que vai ficar perto de você, tá? Para não vir com interpretações. Aí tem o homem que queria saber de tudo, perda do controle. E aqui na perda do controle tem uma pergunta. Impressiona minha leveza com quem trabalhamos aqui. Percebo agora que costumo trabalhar num clima pesado e trágico. E Bert diz, o trágico nos envaidece. Vocês já viram pessoas que disputam qual é a dor maior? E diz assim, por que você não conhece a minha enxaqueca? Por que você não conhece a minha? Sabe aquela coisa, né? E ali vai no controle, né? E na página 232, Helling diz assim, né? Os terapeutas têm de aceitar o fato trágico de que, muitas vezes, vem depois que a cura já ocorreu. Pensam estar dizendo algo muito especial, mas logo descobrem que o cliente já o sabia. Não raro, tomam a ideia do próprio cliente sem o perceber. E Bert gosta muito dessa frase. O espírito se move como o vento. É isso. Como é que o vento se move, gente? Alguém fica controlando o vento? Então, assim, o espírito, aí você chega lá achando que foi a sua constelação, e foi a alma do cliente. Então, muitos querem estar no controle, inclusive querendo saber se depois de um ano aquele cliente, isso é mera curiosidade terapêutica, é ego do terapeuta. Constelador faz a constelação e abre mão. Assim foi Helen a vida toda. Todos os feedbacks que ele teve, ele recebeu de cartas porque o cliente quis fazer, não porque ele foi perguntar. Pois não, Luciano? Mari, eu não entendi essa parte de que a cura veio antes do problema e o cliente já sabia. Não entendi como isso aconteceu. Como é que a cura veio antes do problema? Olha, vamos começar aqui. Impressiona a minha leveza com que trabalhamos aqui. Percebo agora que costumo trabalhar no clima pesado e trágico. Veste diz, o trágico nos envaidece. O estar à vontade e a leveza são atributos da verdade. Estar à vontade e a leveza são atributos da verdade e nos levam longe. Quando alguma coisa é difícil e exige muito esforço consciente, para nada vale. Então, tudo que vem com muito esforço não está ali na verdade. Talvez a pessoa esteja querendo estar num controle.
Lembra um burro carregando um fardo pesado por uma estrada comprida e poeirenta. Sente-se cansado, faminto e sedento. À esquerda e à direita correm prados verdejantes e riachos de água fresca. Mas o burro, né? De um lado tem relva, tem água, mas o burro está ali, né? Quanto na nossa obstinação, né, Luciano? Ah, esse é o meu caminho, eu estou no meu caminho. Isso é esforço. Isso é esforço. Aí Lares fala assim: busca alguma coisa em mim, mas não sei o que é. Talvez estabilidade e segurança. Tenho a sensação de que comigo tudo é fugídio. Aí Helen diz: tudo o que queremos segurar torna-se um peso. Ou seja, tudo que eu quero estar no controle torna-se um peso. E ele diz assim, aí ela diz, também acho, aí está. Os terapeutas têm que aceitar o fato trágico de que, muitas vezes, nós terapeutas chegamos depois que a cura já ocorreu. Eu já fiz várias constelações onde o cliente, tudo acontece, faz aqueles rituais de cura, aí o cliente diz, eu sempre soube que era isso. Eu sempre soube. Então, nós temos meio que esse pasto verdejante, essa água fresca, que o burro não viu, entre aspas, ele estava vendo, mas que queria continuar naquele esforço. Aquele esforço. E, às vezes, o cliente... Ingrid já presenciou várias vezes, né? Eu sabia, eu sempre soube. Então, ou seja, a cura já estava lá. A pessoa só não queria perder o controle, porque o que Bert diz, lembra daquela frase que eu gosto muito? A solução para qualquer problema é simples, mas nos faz perder a importância. Então, quando o burro sai do esforço, né, ele diz assim: o espírito se move como o vento. O vento não se move com esforço. Então, quando nós terapeutas também estamos no esforço que nós queremos, temos uma intencionalidade com o cliente, a gente já não está mais no movimento do espírito. Porque a cura vem do cliente e do campo do cliente, não vem da gente. A gente só faz conduzir, só condução. E aí, Leris diz emocionado, sim, tento preservar um sentimento de gratidão que já conheço, mas sempre me escapa. Então, quando a gente quer reter algum sentimento, alguma intenção, a gente está no esforço, não está mais no espírito. Gostaria de segurá-lo por mais tempo, e Helen diz, a gratidão é passageira, e convém que seja assim. O que aconteceria se alimentássemos o tempo todo um sentimento de gratidão? Como é que a gente ficaria? Eu estou na gratidão aqui, estou na expansão. E tudo na vida é cíclico. Expansão, tem uma parada, contração, uma parada, né? Respiração, vida e morte, inspirar, expirar. Então, se a gente quer perpetuar algo, o movimento do espírito passa para o esforço. Aí ele conta nessa história, né, da mulher, não me esperem. E vai se repetindo isso. Porque quando Bert diz, essa mulher perderia o controle, comecem sem mim. E se eles obedecessem, nada mudaria, mas ela continuaria no controle. Mas controle de quê? O controle perfeito sempre se transforma em controle de nada. Quando eu quero ter o controle, eu entro na rigidez, na inflexibilidade, nada acontece. Nada acontece. E Bert traz assim, aí a Sandra, lá na página 233, diz assim, quando o Senhor pediu
que eu me imaginasse tomando as mãos de meus pais e conduzindo-os para dentro do meu coração, resisti a fazer isso com sinceridade. Queria, mas não consegui. O Bert traz essa coisa linda que a gente sempre comenta nas nossas aulas. Muitas pessoas têm medo da felicidade. Medo de dar o passo decisivo para onde possam sentir a profundidade de seu amor. O amor profundo traz ao mesmo tempo alegria e dor. Eles caminham juntas. A alegria e a dor caminham juntas, intensa e inseparavelmente. Fugimos do abismo do amor porque receamos a dor que o acompanha. A alegria que sentimos nesse tipo de amor não é exuberante, mas plena, calma e profunda. Contudo, embora profunda, muitas vezes assume leveza, a leveza do ser. Frequentemente tento ajudar um pouco, dar um empurrãozinho para que as pessoas cruzem o umbral da felicidade. Então, aí uma pergunta. Então, é muito humano, após uma situação tensa, relaxar, contar piadas ou coisas assim. E Helling diz, tudo se passa como numa tragédia. Depois que o rei morre, os bufões aparecem. Aí contou piada, né? Reis e bufões estão sempre juntos. Isso faz parte da arte dramática. Precisamos olhar para a nossa humanidade. Nós vivemos num mundo dual. Então, quando nós negamos a nossa condição de mortal, quando tudo tem que ter uma explicação, inclusive a morte. Não sei se clareou um pouco, Luciano. E agora nós vamos começar na página 233, a validade das sugestões terapêuticas. Alguém quer substituir? A Ariela não pode, porque está no escuro ali. Dilma, você pode continuar? Luciano está ali meio na penumbra. Hoje estamos aqui em muitos lugares faltando luz, né? Mas mesmo assim, a Ariela está aí firme. Gratidão, viu, Ariela? Vamos lá, validade. Oi? Gratidão a todo mundo também. Vamos lá. A nossa realidade é, hoje a cidade está com trovões, alguns lugares sem luz, e nós estamos aqui, fazendo o nosso melhor. Obrigada, Dilma. Vamos continuar? A validade das sugestões terapêuticas. Pergunta. Aprecio bastante sua maneira eficiente de trabalhar. O senhor vai fundo nas questões existenciais e isso tem um forte efeito. Funciona. Na terapia que pratico, fala-se muita coisa inútil e estranha ao assunto. Refleti sobre isso e descobri que evito fazer sugestões, como o senhor, porque tenho receio de dar a impressão de ser dona absoluta da verdade. Helling, vou lhe contar um caso sobre a força das sugestões terapêuticas. Havia uma jovem em um dos meus seminários realmente muito bonita. Sentia-se, porém, compelida a ajudar os homens, e pensava eu, isso lhe era prejudicial. Ligara a um homem que já fora casado 3 ou 4 vezes, tinha 2 filhos e já estava com quase 40 anos, ao passo que ela, com 22, 23 ou 24. Disse que desejava ajudá-lo, mas o que me preocupava era justamente essa necessidade de ajudar, de sorte que a aconselhei a abandoná-lo. 2 meses depois, ela escreveu-me. Dizia que eu estava certo, que aquele não era o homem ideal para ela. O relacionamento se deteriorara e ela o deixou, conforme eu sugerira. Depois, compreendeu que amava e voltou atrás. Hoje estão casados e felizes. Basta quanto à verdade absoluta das sugestões terapêuticas. Podem soar definitivas, mas o que as pessoas fazem com elas é outra história. Ouço às vezes, como pode dizer uma coisa dessas? Por exemplo, quando declarei a Ed que ela arruinara a sua chance de ter um bom relacionamento por causa dos muitos abortos que fizera. Essa frase foi absolutamente ultrajante. Mas digo coisas assim porque não tenho intenção alguma de controlar ou mudar as pessoas. Se eu tivesse dito uma frase polida,
ela voltaria a seus negócios como sempre. Não encontraria seu próprio rumo. Da forma como aconteceu, teve de refletir sobre onde estava, sobre o que era certo para ela. Não quero saber mais nada a respeito do que Ed faz ou deixa de fazer, pois não é da minha conta. Nem sequer é importante. A disposição de ser plenamente outro para alguém é uma forma de confiança e respeito profundos. Acho que o que digo é certo quando digo, mas não acredito no que digo. Há uma certa diferença. Trata-se para mim de uma percepção momentânea, a melhor de que sou capaz, mas de certo não arriscaria a minha vida por ela. Digo o que vejo, e porque levo isso a sério, deve ter algum efeito. Deixar de dizer o que se vê e chamar isso de respeito ao próximo é apenas uma forma de covardia. O bom terapeuta é como o bom líder. O bom líder observa o que o povo quer e depois ordena-lhes que o faça. O bom terapeuta percebe para onde aponta a energia do cliente e, em seguida, recomenda-lhe tomar o rumo de qualquer modo ele já tomou. Pergunta. O senhor se mostra muito autoritário quando pede que as pessoas repitam certas frases. É como se eles determinassem o que fazer. É como se lhes determinasse o que fazer. Helig, sim, na aparência sou muito autoritário. Entretanto, o processo real é bem mais complicado. Estou constantemente observando, tentando descobrir onde as pessoas querem chegar e em que ponto se imobilizaram. Em caso de dificuldades sistêmicas, os clientes não conseguem por si mesmos encontrar as frases que libertam. Isso requer um conhecimento da dinâmica dos sistemas que eles, em geral, não possuem. Se atino com uma frase que talvez lhe seja útil, solto-a como um balão de ensaio e analiso cuidadosamente o que acontece. Descubro sem demora se a frase sugerida acertou ou não o alvo. Se não acertou, deixo que o próprio cliente me conduza a outra. Trata-se de um método de tentativa e erro. Todos percebem imediatamente se encontramos as frases capazes de ajudar. O cliente me conduz e eu faço tudo para segui-lo fielmente. Pergunta. Sabe que muita gente pensa que o senhor está tentando ser um guru? Helig, sim, já me contaram isso. Mas não me preocupa, porque finalmente descobri o que é um guru. Durante o seminário, o grupo subiu uma montanha para festejar no restaurante lá em cima. Quando se dispunham a voltar para casa, já estava escuro e não conseguia encontrar o caminho. Um deles, que também não enxergava coisa alguma, tomou a mão do outro e formaram uma corrente. Depois que chegaram em segurança ao seu destino, pensaram que aquele homem era um guru. Aceitar responsabilidade versus assumir responsabilidade. Pergunta. Tenho pensado muito no processo de submissão ao destino, de deixar que as coisas aconteçam. Isso é especialmente importante para mim, pois está ligado ao senso de responsabilidade para com os clientes que me procuram em busca de ajuda. Sinto um enorme vazio quando penso em afrouxar as rédeas e abandoná-las aos seus próprios processos. Quase entro em pânico, receando não haver nada que me possa ajudar. Helen, quando você aceita a responsabilidade que vem do sistema do cliente, é ajudado pela dinâmica sistêmica. Mas responsabilidades assumidas em virtude de uma exagerada alta importância têm um efeito negativo tanto para o terapeuta quanto para o cliente. Pergunta. Mas a responsabilidade já não está implícita no fato de eu ter uma profissão cujo objetivo é ajudar? Não tenho de prestar auxílio aos que disso necessitam? A distinção que você faz me escapa. Helen. Ceda apenas a sensação que diferencia o ato de assumir responsabilidade para ser importante e aceitar a responsabilidade oferecida pelo sistema do cliente. Sempre que rejeito uma responsabilidade oferecida, sinto uma espécie de entrave na alma.
Faço parte de um todo sistêmico maior e não posso agir como se não pertencesse a ele. Só tenho a liberdade, a de dizer sim. Quando aceito a responsabilidade, minha alma se expande ainda mais. Por outro lado, se estou inflado de orgulho e saio à cata de uma responsabilidade que não me procurou, aparto-me das forças que regulam o sistema. Pergunta: tenho refletido muito sobre humildade e arrogância. Helen, quero contar-lhe um segredo. Você pode ser humildemente arrogante. Isso resume a humildade. Não se deve esquecer a coragem na humildade. Toda grande decisão tem de ser tomada com temor e tremor, e com humildade. Não obstante, toda grande decisão parece arrogante, mas deixar de tomá-la seria covardia. A verdadeira humildade exige também que arrisquemos a grandeza. A linguagem adequada. Pergunta: o senhor sempre interrompe as pessoas quando elas dizem a palavra errada. Às vezes parece muito intransigente nesse ponto. Hellig: a relação entre definição e coisa definida é como a relação entre tangente e círculo. A tangente pode tocar o círculo, mas não contê-lo. Uma palavra, como terra, tem seu peso, mas termos como parentificação e identificação exige que se traga na mente o fenômeno clínico. Se esbarramos com a tangente, não aprendemos o círculo. O círculo é um movimento. Quando aceitamos o que acontece, não precisamos de definições e compreendemos melhor o incidente. A linguagem é adequada se ouvirmos a palavra e, em seguida, testamos-la contra a realidade. Ela se encaixa. Agindo assim, expomos-nos continuamente à realidade até encontrar a palavra exata. Temos de nos esforçar para esquecer intenções e explicações prévias, tornando-nos, assim, espelhos da realidade. Então, refletimos a luz que nos conduzirá à palavra desejada. Vamos dar uma paradinha aí antes de começar os transcritos, né? Que ele fala sobre as validades das sugestões terapêuticas, que nós, muitas vezes, hoje, nós chamamos de frases de cura, né? E ele diz aqui, né, que muitas pessoas falam que ele é autoritário, mas ele diz que vai seguindo o cliente e ele percebe qual é a frase e onde o cliente quer chegar. Quando ele diz aqui, o bom terapeuta é como o bom líder. O bom líder observa o que o povo quer e depois ordena-lhe que o faça. Bom terapeuta percebe para onde aponta a energia do cliente e, em seguida, recomenda-lhe tomar o rumo que, de qualquer modo, ele já tomou. Então, volta aquela pergunta sua, né, Luciano, né, da cura que veio antes. Ele sente que o cliente já tomou aquele rumo. Aí ele só diz aquela frase, né, e percebe o que é que acontece. E ele diz assim: estou constantemente observando, tentando descobrir aonde as pessoas querem chegar e em que ponto se imobilizam. E ele diz que que essas frases libertam, isso requer um conhecimento da dinâmica dos sistemas que geralmente o cliente não possui. Então, nós, terapeutas, compreendemos a dinâmica que nós vamos seguindo e nós podemos dar a frase. Mas Beth diz assim: com uma frase que talvez lhe seja útil, solto-a como um balão de ensaio e analiso cuidadosamente o que é que acontece. O que é que essa frase despertou no cliente? Descubro sem demora se a frase sugerida acertou ou não o alvo. Se não acertou, deixo que o próprio cliente me conduza a outra. Trata-se de um método de tentativa e erro. Todos percebem imediatamente se encontramos as frases capazes de ajudar. O cliente me conduz.
e eu faço tudo para segui-lo fielmente. Então, vocês vão aprender agora no módulo, né, de constelação individual, que vai ter, né, agora, né, no próximo final de semana, vai ser esse. Como é que eu construo a frase de cura? Eu estou ali o tempo todo, ouvindo para o que é que o cliente está me dizendo. E a frase de cura é elaborada para aquela constelação, para aquele cliente. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essas frases, esses e-books que já vêm frases sistêmicas. Então, nós podemos ler esses e-books, mas coloque algo pessoal daquela sessão, para que realmente atinja o alvo. E aqui Bert vai trazendo, né? Ele é maravilhoso com as histórias dele, né? Que ele descobriu que é um guru, né? O que vocês acharam dessa história? O homem teve a ideia só de pegar na mão, mas também não sabia para onde ia. E como chegaram a esse homem é um guru, né? Então tenham cuidado, gente, analisem. Por isso que nós estamos aqui estudando, né? Para simplesmente trocando ideias, né? E lembrem que esse livro é de 1998, muitas coisas, né, aconteceram depois. Hoje nós estamos vivendo muitas coisas que Bert não teve tempo de aprofundar, e que nós temos outros consteladores, outras observações, depois, inclusive, de 2019, quando Bert faleceu, né? Então, ele traz aqui aceitar responsabilidade versus assumir responsabilidade, mas eu quero que vocês me digam o que é que vocês entenderam disso aí. O que é aceitar e o que é assumir? Quem pode me dar um exemplo prático no dia a dia? Mari, eu vejo muito no sentido durante um processo de constelação, por exemplo, o constelador deixar ser direcionado pelo sistema do constelador, certo? E aí ele não querer engessar o processo ou direcionar o processo, que aí é essa parte que eu entendo de não assumir responsabilidades. A partir do momento que ele enxerga algo e dali não testa e já vai querendo direcionar. Como eu percebi em algumas salas de beta, que ele provoca testes, ele coloca a fala de cura para provocar um teste. É o que ele chama da bola de ensaio lá dele, né? Se fez efeito, ok. Mas ali ele percebeu com base no sistema que foi colocado ali na frente dele e não quis direcionar, engessar o processo. Olha aqui a pergunta que a terapeuta faz. Lê essa primeira pergunta aí, Luciano, por favor. Tenho pensado. Tenho pensado muito no processo de submissão ao destino, de deixar que as coisas aconteçam. Isso é especialmente importante para mim, pois está ligado ao senso de responsabilidade para com os clientes que me procuram em busca de ajuda. Sinto um enorme vazio quando penso em afrouxar as rédeas e abandoná-los a seus próprios processos. Quase entro em pânico, receando não haver nada que me possa que me possa ajudar. O que é que ela está dizendo aí? Eu sinto que ela tenta assumir a responsabilidade pelo processo do sistema e não deixar que flua com base no sistema que está sendo apresentado. Então, ela fala aqui da submissão, né, ao destino, deixar que as coisas aconteçam, e ela diz, quase entra em pânico, receando não haver nada que me possa ajudar, né? E aí, o que é que Helen responde?
Tipo, ele coloca, quando você aceita a responsabilidade que vem do sistema do cliente, é ajudado pela dinâmica do sistema. Mas responsabilidades assumidas em virtude de uma exagerada autoimportância têm efeito negativo, tanto para o terapeuta quanto para o cliente, que eu acho que se torna claro no que eu estou dizendo, que ele assumir. Perfeito. Perfeito. Desculpa ter interrompido, mas olha que parágrafo lindo, aí dá uma aula inteira. Quando você aceita a responsabilidade que vem do sistema do cliente, quando você diz isso, você é ajudado pela dinâmica sistêmica. Quando você não briga, né? E Mari, Mas responsabilidade assumida em virtude de uma exagerada autoimportância. Nós, como terapeuta, como constelador, quando eu me coloco nesse lugar de exagerada autoimportância, tem um efeito negativo tanto para o terapeuta quanto para o cliente. Pode continuar, Lu, porque eu achei assim fantástico. Eu não, vibrei sim, com o parágrafo. e até essa colocação dela na fala dela de não, eu sinto um enorme vazio quando penso em afrouxar as rédeas e abandoná-lo ao próprio processo, a seus próprios processos. Eu só enxergo o ego do terapeuta, eu não enxergo outra coisa, não. Puro ego de meu nome está se queimando se aquela pessoa está com um sistema, digamos, ferrado. Mas tá, é dele o sistema. Mas ela ainda pergunta mais. Vai lá, leia a pergunta que ela faz a Helen. Aqui, mas a responsabilidade já não está implícita no fato de eu ter uma profissão cujo objetivo é ajudar? Não tenho de prestar auxílio aos que disso necessitam? A distinção que você faz me escapa. Certo. Ela já traz assim, né? Se eu sou um É, terapeuta, se eu sou um constelador, se eu um ajudador, eu tenho que ajudar. Eu não estou entendendo quando você diz que dizer sim, né, ao destino do cliente, ao sistema do cliente. Isso vai contra essa responsabilidade minha como profissional. E o que é que Helling diz? ceda apenas a sensação que diferencia o ato de assumir responsabilidades para ser importantes e aceitar a responsabilidade oferecida pelo sistema do cliente. Sempre que rejeito uma responsabilidade oferecida, sinto uma espécie de entrave na alma. Faço parte de um todo sistêmico maior e não posso agir como se não pertencesse a ele. Só tenho uma liberdade, a de dizer sim. Quando aceito a responsabilidade, minha alma se expande ainda mais. Para Continue. o outro lado, se estou inflado de orgulho e saio a catar de uma responsabilidade que não me procurou, aperto-me das forças que regulam o sistema. Gente, vocês compreenderam a beleza desses parágrafos? E muitas vezes a responsabilidade é quando o campo me mostra algo daquele sistema e eu tenho uma responsabilidade de apontar isso. A responsabilidade me procurou, mas, como ele diz, eu não fui procurar, o campo me mostrou. E muitas vezes ele diz que ele ainda se questiona se o cliente tem condição de ouvir aquilo, em alguns outros livros. Ele diz, quando eu vi, eu falo, mas eu já vi em outros momentos ele dizer assim, eu me questionei se aquilo ia trazer força, e se aquele cliente tinha condição de ver aquilo. Então, muitas vezes, na nossa postura de constelador, quando o cliente não quer ver, também cabe a nós
dizer, ok, está tudo bem, sim. Se ele não quer olhar para isso, está tudo bem. Você quer parar aqui ou quer continuar? Eu quero parar aqui. E a gente diz sim. Mas olha que lindo quando ele diz: sempre que rejeito uma responsabilidade oferecida, oferecida a quem? Pelo sistema do cliente. Sinto uma espécie de entrave na alma. O campo me mostra algo e eu digo não. E ele diz aqui: faço parte de um todo sistêmico maior, muito maior. O cliente tem o campo dele, eu tenho o meu, mas tem algo maior aqui em cima. E não posso agir como se eu não pertencesse a ele. Eu só tenho a liberdade a de dizer sim. E quando eu aceito a responsabilidade, aí eu sinto que tem uma expansão na minha alma. Mas quando eu rejeito, eu sinto o meu corpo. Então, mais uma vez, a importância da conexão com o corpo. E aqui ele fala, né, lindamente, né, sobre a coragem na humildade. Eu gostaria até de, se você pudesse, Luciano, de reler isso. Quando ela pergunta, né, sobre humildade e arrogância. E olha que poema, que poesia, Bert coloca aí. Mari, só conta aí o trecho, por favor. Depois, na página 236, quando ela diz assim: tenho refletido muito sobre Ok. humildade e arrogância. Ok. Harry responde: quero contar-lhe um segredo. Você pode ser humildemente arrogante. Isso resume a humildade. Não se deve esquecer a coragem da humildade. Toda grande decisão tem de ser tomada com temor e tremor, e com humildade. Não obstante, toda grande decisão parece arrogante, mas deixar de tomá-la seria covardia. A verdadeira humildade exige também que arrisquemos a grandeza. Marquem esse texto aí e meditem nesse ensinamento. Você pode ser humildemente arrogante. Não se deve esquecer a coragem na humildade, né? E muitas vezes deixar de tomar aquela atitude na constelação é covardia. Isso aí é uma poesia. Vocês podem meditar aí um mês nesse parágrafo. E depois ele fala, né, de encontrar a palavra desejada, a palavra adequada, e testá-la, né? E aí ele está novamente trazendo as frases de cura. Como é que estamos? Querem parar, tomar uma água? 5 minutos, tá bom? 10 minutos, 5 minutos, tá bom, né? Então vamos lá, 5 minutinhos.